Você quer saber tudo sobre vacina? Então fica por aí porque eu sou o Dr. Thiago Tuman e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre vacinação. Bora lá! Lá atrás, em 1700 e bolinha, no século XVIII, quando a varíola atormentava muita população, o pesquisador Edward Jenner observou que as mulheres que ficavam ordenhando as vacas, que também apresentavam sintomas parecidos com a varíola humana, muitas vezes acabavam não pegando a varíola. E daí surgiu uma grande ideia, de que essa doença da vaca poderia estar dando imunidade para as mulheres que estavam ali ordenhando. E daí, como todo bom pesquisador daquela época que não se preocupava nem um pouco com ética, o que o Edward Jenner fez? Exatamente! Pegou crianças indefesas que até então não tinham contraído a varíola para poder testar a sua teoria. Daí ele inoculou a secreção da vaca doente na criancinha saudável e passou a observar a criança. A criança, num primeiro momento, não ficou muito bem, passou a apresentar uma febre, um mal-estar, um enjoo, mas nada muito grave. E depois de finalmente se recuperar, o que Edward Jenner fez com ela? Exatamente, pegou a criança indefesa e botou perto de várias pessoas com varíola, para poder ver o que ia acontecer. E ainda bem que a criança não pegou varíola de jeito nenhum. E a partir daí surgiu uma das grandes invenções da área médica, a vacina. Que do latim, a palavra vacina se escreve vacine, que quer dizer da vaca. Só por conta dessa informação, mereço aí seu like e sua inscrição aí no canal. Merece o like sim. Mas doutor, me explica só um negócio. Por que ninguém pediu esse tal de Edward de fazer isso com a pobre da criancinha, coitada? Infelizmente, nessa época, ainda não existia comissão de ética médica. Se fosse hoje em dia, com certeza a coisa seria muito diferente. O objetivo da vacina é prevenir, como vem aquela expressão famosa de estar vacinado. Vamos citar aqui um exemplo futebolístico. Na primeira vez que o Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes, eles se deram muito mal, porque não conheciam Zico e companhia. Então eles não estavam preparados e perderam de 3-0. Mas daí o tempo passa e em 2019 o Liverpool enfrentou o Flamengo de novo na final do Mundial. Só que dessa vez podemos dizer que o Liverpool já estava vacinado. Ele sabia exatamente qual era o esquema tático do Flamengo e como fazer para poder impedir isso. E é isso que a vacina faz. Ela te dá informações e ensina seu sistema imunológico como se defender. Seu sistema imunológico já preparou a produção de anticorpos prontos para serem produzidos caso um estímulo chegue e mande as células de memória começarem a produzir mais. Dessa forma você evita, se previne de ficar doente. Mas doutor, como é que se faz uma vacina? Você primeiro tem uma ideia, vai botar essa ideia em testes para poder finalmente chegar na prática. Primeiro você começa produzindo, depois começa a testar em animais, primeiro em roedores, depois em não roedores, daí depois passa para humanos, em grupos pequenos, aí vai aumentando os grupos de humanos, até você finalmente poder dizer que a vacina tem eficácia e não tem nenhum efeito colateral potencialmente perigoso. São tantos testes e tantas fases, e o processo é tão rigoroso que leva em média de 5 a 10 anos para poder se aprovar uma vacina. O recorde, até hoje, era da vacina do Ebola. Tinha levado apenas 4 anos para poder ser desenvolvida. Mas aí chegou a vacina do coronavírus, que levou apenas 1 ano. Mas doutor, me ensina o que tem dentro dessa vacina para poder fazer nosso corpo aprender a combater o inimigo. Bem, daí os tipos de vacina mais comuns são aqueles que têm o vírus inativado ou então atenuado. Quando o vírus está atenuado, ele ainda pode causar alguma reação, mas uma reação muito leve. Ainda assim, é melhor ter esses sintomas do que pegar uma doença. Uma outra opção seria fazer vacinas com apenas um pedacinho do vírus, e geralmente uma proteína que está na parte mais exposta, para justamente facilitar o reconhecimento. Também existe o tipo de vacina chamado VLP, que seria o Virus-like Particle, que nada mais é do que o capsídeo do vírus e todo ele ali pronto, mas sem nenhum material genético dentro. Um outro método que é muito interessante são os de vetores virais, que são uns vírus que a gente já conhece, como por exemplo, adenovírus, com uma parte do material genético daquele vírus que a gente quer criar imunidade. E esse vírus vai poder produzir uma certa proteína do vírus que a gente quer combater e também vai ser incapaz de se reproduzir. E por último, mas não menos importante, temos a vacina de RNA ou de DNA mensageiro, que até então não existia. Mas graças ao novo coronavírus, tudo isso mudou. E nesse tipo de vacina, você injeta diretamente na célula humana o RNA ou o DNA mensageiro do vírus. E assim você vai produzir na sua própria célula a proteína do vírus.
E é essa proteína que vai servir para poder gerar a imunidade. Ah, doutor, tô preocupado. Injetar material genético do vírus dentro de mim, dentro da minha célula? Tá certo não, isso vai dar problema. Você não vai virar o homem vírus. Fica calmo, porque os estudos já mostraram que isso daí é seguro. Me diz, você sabia disso? Se não, então pega esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que você acha que também não sabia e vai achar esse tema muito interessante. Ah, doutor Thiago, mas se um dia eu chegar lá e tiver com muita tosse, e coriza e diarreia, será que eu poderia ser vacinado? Vai sim, esses tipos de sintomas são sintomas leves de alguma doença infecciosa. Mas se você só tiver sintoma leve, você pode e deve ser vacinado. Inclusive também se você estiver desnutrido ou tomando antibiótico. Ah, e se você for grávida também pode se vacinar. Quem não pode receber vacina de vírus atenuado são pessoas com a imunidade muito debilitada, como por exemplo quem tem HIV, quem tem câncer, quem está usando corticoides por muito tempo, em doses muito altas, quem já está doente, mas que está com uma doença com uma febre muito alta. E para qualquer vacina, se você tiver alergia a algum componente da fórmula, geralmente essas fórmulas usam muito componentes de ovo. Se você tiver alergia a ovo, você não vai se vacinar. Mas doutor, eu nunca vi ninguém com alergia a ovo! Eu também não. Muita atenção aqui se você estiver amamentando. Na amamentação, a única vacina que está contraindicada seria da febre amarela. Mas se estiver numa região com muita chance de pegar, então o indicado é você tomar a vacina e só voltar a amamentar depois de 10 dias. Ih, doutor, e se eu não puder me vacinar? Tiver algum amigo meu que não puder se vacinar, tá ferrado? Ele vai passar mal? Vai ficar doente? E é bem por isso que todo mundo que pode se vacinar deve se vacinar. Justamente para poder proteger aquelas pessoas que não podem, porque vai estar ali no meio. E isso se chama imunidade de rebanho. Ai, doutor, mas como é que eu tenho que tomar? Tem que tomar essa vacina logo, tem que tomar antes. Pra tomar vacina tem que ser sempre antes, então, da doença. Bem, sim e não. Tem uma ou outra vacina que você pode até tomar depois, como por exemplo a vacina do tétano e a vacina da raiva, que você não pode tomar num curto espaço de tempo depois de ter tido contato. E graças às vacinas que nós conseguimos erradicar muitas doenças, como a própria varíola, a paralisia infantil, a rubéola. E isso faz com que as vacinas se tornem vítimas do seu próprio sucesso. As pessoas não se lembram mais que essas doenças deixaram de existir e acabam muitas vezes entrando na moda de movimentos anti-vacina, que é um movimento nojento que surgiu na década de 90 por um pesquisador que foi pago para fazer um trabalho fraudulento contra as vacinas. E inúmeros estudos já demonstraram que, de sério, aquele trabalho não tem nada. O problema é que é muito difícil de tirar uma ideia depois que ela já foi plantada na cabeça de várias pessoas. Ainda mais quando pessoas públicas aderem a esse movimento, o que é um desserviço enorme. Aqui você pode ver a pirâmide do nível de evidência científica, do que a gente deve levar mais em consideração e menos em consideração. E bem embaixo, nós temos a opinião do especialista, que é aquele cara que estudou a vida inteira aquele determinado assunto. Ou seja, a opinião dele é o menos importante nessa escala. E no topo nós temos as meta-análises, as revisões científicas de vários trabalhos diferentes, vários trabalhos sérios, juntos. Mas essa pirâmide teve que ser atualizada para os dias de hoje, porque agora existe um nível de evidência mais forte do que todos esses juntos. Nível de evidência 0, que é a opinião do influenciador digital. E se você quer saber mais sobre o movimento anti-vacina, eu vou deixar um card aqui em cima explicando justamente essa história. E você, já deixou de se vacinar ou tem medo de tomar alguma vacina por algum motivo? Se sim, então escreve aí embaixo nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Eu sou o Dr. Thiago Tuma e aqui o Doutor Responde. Um forte abraço.